Mas graças a Deus por isso. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Aqui vai contar a história, já os últimos dias do rei Ezequias. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês nessa manhã. Naquele tempo, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Dá-nos, ó Deus, entendimento, compreensão da tua palavra. Ministra no nosso coração, Senhor, a tua bênção sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. O tema da palavra hoje, meu irmão, é: põe a tua casa em ordem, amém? Põe a tua vida em ordem. E acho que há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, eu fui fazer um velório de um homem que nós o conhecemos há muitos anos atrás. Como é que é o nome dele? É o Darcy, marido da nossa irmã Gladys. Quem lembra da Gladys, né? Da Geração Eleita, tudo. O marido dela faleceu e aí eu estava em casa, eu recebi uma ligação dela. Ela não me liga, né? E achei estranho a ligação dela, mas ela disse que se eu poderia estar fazendo o velório do Darcy. E eu me prontifiquei aí, foi eu e a Patrícia lá. E fizemos o velório e poucas pessoas, tinha umas 10 pessoas mais ou menos no velório, né? E eu usei essa palavra aqui para falar no velório, né? Para ministrar para eles. Compartilhei algo bem objetivo, bem rápido. E geralmente, meu irmão, nós usamos esse texto, né? Nessas ocasiões, né? De morte, de repreensão, né? Dessas coisas assim. Mas nessa manhã, eu estava pensando o que eu podia ministrar como no primeiro culto do ano que está começando. O que eu poderia falar para os irmãos e para mim também, né? Então nessa manhã, meu irmão, eu quero pensar com vocês e olhar para esse texto de uma forma um pouco diferente. Quero vê-lo de uma maneira um pouquinho diferente, né? Sem a questão
de abordar sobre pecado, não quero falar sobre isso, né? Sobre desvio de caráter, sobre infidelidade, porque quando Deus estabelece essa palavra para Ezequias, a conotação atrás é essa, né? Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, e já está decretado isso. Então eu não quero falar hoje sobre essa questão de pecado, né? Você colocar a tua casa em ordem por causa de um pecado que você está cometendo, ou por causa de uma infidelidade que você está cometendo, ou por causa de um desvio de caráter seu. Não quero falar especificamente sobre isso, mas eu quero falar hoje, meu irmão, né, sobre como podemos melhorar as nossas vidas quando nós conseguimos colocar a nossa casa em ordem. Amém? Isso que eu quero falar. Como que as coisas mudam quando você coloca a tua casa em ordem. Ontem eu estava na frente da minha casa e eu estava lavando o meu carro, né? E o meu vizinho, que tem problema com álcool, estava sentado lá do meu lado. Ele não tinha bebido ainda, né? Não tinha comprado os corotinhos ainda, né? E eu falei para ele assim, olha, eu estava lavando o carro, falei para ele assim, olha, tem uma história na Bíblia, e contei essa história para ele, né? Falei, olha, de um rei chamado Ezequias, tal, e ele viveu um tempo, tal, e o profeta veio e trouxe uma palavra para ele que ele ia morrer. E aí ele teve um comportamento e Deus mudou de atitude. Aí eu falei para ele assim, qual que é a lição que nós aprendemos aqui? É que se você... Primeiro eu tinha perguntado para ele qual que era o objetivo de vida dele para o ano de 2025, né? E aí eu falei para ele, falei assim, olha, qual que é a lição que a gente aprende aqui? É que se você tiver uma mudança de comportamento, Deus muda a tua história. Deus muda a tua história. Então, meu irmão, qual que é o contexto? Qual que é o contexto desse texto aqui? Porque talvez você não conheça a história do rei Ezequias, né? Esse contexto aqui, Deus vai falar com ele, meu irmão, no momento de grande temor que o rei Ezequias estava vivendo, sobre a ameaça do rei chamado Senaqueribe, que era rei de um povo da Síria, né? Então havia ali uma ameaça contra ele, e Ezequias, ele foi um rei notável, meu irmão, talvez um dos melhores reis que houve em Israel. Um dia você pega para estudar a vida do rei Ezequias, um rei notável, meu irmão, um dos melhores reis de Israel. O nome dele significa: o Senhor é a minha força. Esse é o significado do nome do rei Ezequias. E ele viveu em que tempo? Ele viveu no tempo do profeta Isaías. Esse profeta que escreveu o livro de Isaías, né? Porque um filho se nos deu, né? E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai. Então, esse profeta, que é considerado um profeta maior da Bíblia, foi contemporâneo de Ezequias. Viveram ali juntos, né? Talvez um vizinho do outro, ou morando numa cidade próxima, mas eram contemporâneos, viviam ali juntos. E quando o rei Ezequias assume o reinado, meu irmão, o que acontece? Ele quebra o relacionamento que até então o povo de Israel tinha com a Assíria, né? E eles fizeram isso antes do rei, dele ser rei ainda, né?
Eles fizeram um conchavo com o rei da Síria, porque isso traria benefícios para ele. Só que no meio desses benefícios, essa parceria que havia com a Síria e com o rei Senaqueribe, trouxeram outras influências para dentro de Jerusalém, né? Influências malignas, como por exemplo a idolatria. Trouxe a idolatria para dentro de Jerusalém, para dentro de Israel, né? Quebrando assim o quê? Princípios de Deus. Então, quando Ezequias assume o trono, novo ainda, né? Ele era novo ainda. Quando ele assume o trono, ele toma alguns posicionamentos, e entre esses posicionamentos é quebrar o relacionamento com o rei Senaqueribe. E é lógico que isso não ia ficar por aí, né? O rei Senaqueribe vai cobrar depois, vai fazer pressão depois, né? E aí vai desenrolar a história. E aí ele começa a restabelecer algumas coisas que já haviam se perdido dentro de Israel, dentro do povo lá, né? Como por exemplo a festa da Páscoa, né? Ele resgata novamente a festa da Páscoa. Então ele vai resgatando princípios, né? Que vem lá desde a época de Abraão, de Moisés. Ele vem resgatando essas coisas, por isso que ele acaba se tornando um rei notável ali, né, em Jerusalém. E ele também foi um rei, meu irmão, que fortificou Jerusalém com um grande exército. Ele reestruturou a força de ataque do povo de Jerusalém, né, cercando a cidade, né? Então ele fez grandes avanços militares ali também no povo. E também ele fez, meu irmão, grandes inovações de engenharia, né? Como por exemplo, ele trouxe água para aquela região, fez um canal lá, né? E trouxe água para aquela região, e a água entrou e percorreu todos os lugares lá, né? E ele construiu também o tanque de Siloé, que é o tanque famoso que lá no Novo Testamento vai ser usado para expressar milagres, né? Jesus vai falar sobre ele, vai fazer milagres ali, vai mandar o cego se lavar no tanque de Siloé, né? Vai lá, lava os seus olhos, e quando ele fala, o que você vê? Vejo como árvores, e ele começa a voltar à visão. Então veja a importância, meu irmão, que teve o rei Ezequias, e tantos outros grandes feitos, que não dá tempo de falar tudo aqui que ele fez. E depois, meu irmão, que ele vive esse momento de paz, né, e prosperidade ali dentro do país dele, ele comete um erro. Qual que é o erro? Quando ele vai estar ali indo para o final da vida dele, e ele começa a receber elogios sobre o que aconteceu, como que foi o reinado, como que foi a desenvoltura, como que foi a criação das coisas, e ele erra. Por quê? Porque ele acaba aceitando glória pessoal, meu irmão. Ele acaba se vangloriando de tudo aquilo que foi feito, esquecendo-se do que tudo aquilo que ele fez foi por causa do braço forte do Senhor que estava sobre ele. Foi por causa de Deus agir, de Deus operar, Deus dar a direção, Deus liberar a bênção, e de ele também fazer aquilo que tinha que ser feito. E aí ele erra, né? E nesse contexto, Deus levanta o profeta e manda o profeta lá no palácio falar com ele, né? Manda o profeta lá no palácio falar com ele. E nesse tempo, né,
antes disso, ele pega uma doença. A Bíblia não entra em detalhes que doença que é, né? Talvez um câncer, sei lá, ou qualquer outra coisa, né? E essa doença vai levá-lo à morte. E aí Deus fala com o profeta Isaías, e o profeta Isaías recebe a palavra profética e vai até o palácio. E a Bíblia diz que ele vai estar deitado na cama, porque talvez já estava num estado muito avançado da enfermidade. E aí o profeta fala assim: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina, meu irmão, você receber uma palavra dessa. Coloca a tua casa em ordem, porque o teu dia chegou. Ou seja, estava determinado a morte dele. Estava determinado um fim de um ciclo de uma vida. E de uma forma terrível. Porque não tinha a ciência que tem hoje, a tecnologia que tem hoje, os avanços que tem hoje. E o que ele vai fazer, meu irmão? Né? O texto vai dizer que ele vai virar para o lado e vai chorar amargamente. Mas antes de eu falar sobre esse comportamento dele, eu quero extrair alguns ensinos aqui, para nós começarmos o ano de uma forma bem boa, né? Então o texto diz o quê? Põe a tua casa em ordem. Nós estamos, meu irmão, né? Hoje é dia 5, né? Nós estamos no 5º dia do ano de 2025, né? Meu irmão, quando nós iríamos, né? Quando eu era menino ainda, né? Tinha aquele ditado, né? De mil passará e 2000 não chegará, né? E nós já estamos em 2025, né? Quando eu jamais imaginaria que podíamos chegar a esse tempo, mas estamos hoje, meu irmão, nessa realidade, né? Nessa realidade, do avanço tecnológico. Eu estava ouvindo esses dias que a China, ela já está implantando o 6G, nós estamos ainda aqui no Brasil no 4G, eles estão no 6G de tecnologia. Aí o pesquisador falou o seguinte, que o mundo agora, meu irmão, em pouco tempo, ele vai dar um salto de 100 anos. Ele falou assim: a partir de agora, o cego vai começar a enxergar, o surdo vai começar a ouvir, o mudo vai começar a falar por causa do salto da tecnologia. O que isso vai provocar no mundo de hoje. E nós vamos ver isso, meu irmão, se Jesus não voltar antes. E aí o texto fala: põe a tua casa em ordem. Então, meu irmão, a pergunta é: o que você e eu precisamos colocar em ordem na nossa casa? Essa é a pergunta. É isso que vai determinar o que vai acontecer mais para frente. E eu estava pensando, meu irmão, sobre a questão da casa, né? Quando ele fala põe a tua casa em ordem, é lógico que ele está falando a respeito de vida. Ele não está falando a respeito de parede, de uma estrutura física. Mas vamos pensar numa estrutura física, né? O que é uma casa? Uma casa, meu irmão, ela tem 3 coisas fundamentais. Primeiro, o alicerce. Amém? O alicerce é uma das partes mais fundamentais de uma casa. Segundo, as paredes, né? As paredes te traz ali segurança, proteção, né? Quando você entra ali dentro, você se sente protegido. E terceiro, o telhado, né? A cobertura.
a cobertura. E pensando sobre isso, meu irmão, eu estava pensando que a gente podia fazer algumas coisas, pensar em algumas coisas esse ano, né? Então, o alicerce, meu irmão, quando você vai fazer um alicerce de uma casa, é interessante, que é uma das partes que você vai gastar mais dinheiro, e ninguém vai ver nada, porque vai ficar enterrado, né? Eu lembro quando eu estava fazendo minha casa, né? Isso há quase 30 anos atrás, eu fiz a fundação da minha casa, né? E eu lembro que eu coloquei uma sapata 70 por 70 por 40, coloquei nos cantos de cada casa e no meio, e enchi de concreto, né? E interessante que a minha casa não tem uma rachadura sequer, meu irmão. E a rua da minha casa passa caminhão ali, quando eu estou lá em cima da casa, sentado na cama, eu sinto a casa tremer, ela vai... né? Eu sinto na cama, a cama balança, e não há uma rachadura. Por quê? Porque o alicerce foi bem feito. O alicerce, ele foi bem planejado, bem construído. Então é aquilo que você gasta muito dinheiro, meu irmão, mas não fica aparente. Ninguém vê. Ninguém fala, ó, que belo alicerce. Não, você gastou todo o seu dinheiro ali, encheu de concreto e põe terra por cima. Pessoas vão passar ali e nem vão saber que tem as coisas ali, mas ali existe um alicerce. Então tudo fica debaixo do chão, meu irmão, mas é exatamente isso que vai determinar o quanto a tua casa vai permanecer de pé. É exatamente esse investimento que vai determinar a durabilidade da tua casa. É exatamente isso. Então, meu irmão, a estrutura da tua casa precisa estar o quê? Da minha casa, da nossa casa, da tua casa, ela precisa estar em ordem. Se a estrutura da nossa casa estiver em desordem, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, meu irmão, isso fala sobre aquilo que vai sustentar você e a sua família em tempos de dificuldade. Então, colocar a casa em ordem, meu irmão, é você fazer um planejamento, para você se estruturar para quê? Para quando o dia mal vier, você ter forças para ficar de pé, a tua casa não quebrar, não perder aquilo que foi né, feito. Então tudo depende da estruturação da nossa casa, meu irmão. Então o que nós precisamos fazer? Começar o ano organizando as coisas. Amém? O que você não fez o ano passado, que você precisa colocar em ordem hoje? Por exemplo, organizar as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Então você precisa saber. Qual a minha prioridade como pai, qual a minha prioridade como mãe, qual a minha prioridade, né, na organização da minha casa. Colocar isso num papel. Começar a pensar dessa maneira. Então, meu irmão, colocar em ordem as tuas prioridades. Às vezes você não vai para frente porque as suas prioridades são trocadas. Aquilo que você precisava focar mais está lá no fim da fila, sendo que devia estar em primeiro lugar. Organizar, colocar em ordem as tuas finanças. Começar a fazer uma boa administração daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não sair gastando como louco. Guardar uma porcentagem do que você ganha, se reorganizar.
Como que você chegou ao final desse ano de 2024? Bem financeiramente? Estruturado? Com uma gordurinha para queimar? Como que você chegou? Se você não se reorganizar, meu irmão, vai repetir nesse ano. Você vai chegar no final do ano quebrado de novo. Sendo que você poderia ter chegado no final do ano bem, com uma reserva, de poder falar assim, olha, vou dar uma passeada agora, né? Eu preguei esses dias, né, sobre o que é urgente, o que é necessário, o que é urgente, o que é importante e o que é necessário. Então você chegar no final do ano com uma gordurinha para poder fazer um investimento. Mas como que começa isso? Colocando a casa em ordem. Como que você coloca a casa em ordem? Pegando um papel e visualizando para onde está indo aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Então isso, meu irmão, é o fundamento da nossa casa, né? Então colocando em ordem as nossas prioridades, colocando em ordem as nossas finanças, colocando em ordem, esse talvez deveria ser o primeiro ponto, o nosso tempo com o Senhor. Você tem que ter tempo com o Senhor. Falar para o Senhor, Senhor, fala comigo agora, Senhor, direciona a minha vida. Porque às vezes, meu irmão, nós tomamos decisões assim, afoitos, sem Deus dar uma direção, sem Deus falar com você. Deus precisa falar conosco profundamente, meu irmão, para nós tomarmos uma decisão. Deus precisa falar com a gente profundamente. Então colocar, você ter tempo, meu irmão, separar lá um tempo, né, para você conhecer a palavra, né, um tempo para você orar ao Senhor, um tempo com a igreja, para você ter essas coisas na tua vida. Então você precisa o quê? Nós precisamos o quê? Solidificar a nossa casa. Amém? Solidificar a minha casa. A estrutura da minha casa tem que suportar peso. Por isso que lá na parábola, né, ele fala sobre a casa que é construída sobre areia e a casa que é construída sobre a rocha. Segundo ponto são as paredes. Então você fez o seu dever de casa, construiu uma boa base. Agora sim, com a base bem construída, você pode começar a levantar as paredes. Amém? A parede fala o quê? Estava pensando sobre isso. A parede fala sobre relacionamento familiar. Paredes fala sobre relacionamento familiar. Engraçado, meu irmão, quando você vai construir uma casa, né, você não pode construir as paredes independentes. Uma parede precisa ser amarrada na outra. Percebeu isso? Se você construir uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui e uma parede aqui sem amarração, meu irmão, uma vai tombar para lá, outra vai tombar para cá e vai cair na sua cabeça. Porque elas precisam ser amarradas uma na outra, entrelaçadas uma na outra. Uma tem que dar suporte à outra, uma tem que manter a outra de pé. É assim que se constrói, né? É assim que se constrói. Então, fala de relacionamento, meu irmão. Uma depende da outra, né? Para que a casa se torne forte. Então nós precisamos o que, meu irmão? Nos esforçarmos para fazermos com que a nossa família se torne uma família forte. Meu irmão,
Às vezes a gente casa, e a maioria das pessoas, dos jovens que casam, eles acham assim, né? Ah, não, vai ser tudo sombra e água fresca. Tudo vai ser lua de mel para sempre. Não, meu irmão. Olha, vem para a realidade. A vida não é assim. Precisa se esforçar, meu irmão, né? Se esforçar para manter a unidade. Se esforçar para caminhar junto. Caminhar junto não é fácil. A pessoa é diferente de você. Vem a luta, vem as crises, vem os problemas. Vai ficando mais velho, vai ficando mais ranzinza. Patrícia falava para mim, você está ficando ranzinza, hein? E você tem que se esforçar, meu irmão, para caminhar junto. Tem que se esforçar para caminhar junto. Às vezes, sacrificar para fazer aquilo que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer. Eu preciso mudar, meu irmão, né? Esse ano eu quero ver se eu vou levar o Natan no estádio. Ele está me cobrando direto, pai, vamos no estádio, assistir o Santos. Se fosse assistir o Corinthians ainda, meu irmão, vai assistir o Santos. Mas nós vamos, viu, Natan? Se esforçar para ir, meu irmão. Se esforçar para manter o relacionamento. Então, nos esforçarmos. Se esforçar no relacionamento de marido e mulher. De mulher para marido. Se esforçar no relacionamento de pai para filhos. De filhos para pais, se esforçar. A vida é assim, meu irmão. Se você não quer isso, não, então nem entre. Não case. Fique solteiro. Que aí você vai ter a sua vida tranquila, fazer o que você quiser, chegar a hora que você quiser, não dá satisfação para ninguém. Mas se você quer entrar nesse caminho, saiba que as paredes precisam ser amarradas. Tem que amarrar a parede. Tem que amarrar as paredes. Amém? Então, paredes significa relacionamento. E por último, o telhado. Telhado o que é, meu irmão? É a cobertura, é a bênção do Senhor sobre nós. Amém? Esquece, essa madrugada deu uma chuva, não deu? Uma tempestade, foi? Na sua casa molhou? Por quê? Porque pode ter dado umas goteirinhas, mas tem um telhado lá. Tem um telhado que não permite que a água entre. Não permite que o morcego entre lá dentro. Não permite que os vendavais caiam dentro da tua casa. Não permita que você perca as suas coisas. Amém? O telhado nos protege do frio, nos protege da chuva e nos protege do sol. É a cobertura, meu irmão. A cobertura te traz o quê? Segurança. A cobertura diz o quê? Nós não vamos sofrer. Essa é a cobertura da casa. Então, voltando para o texto, veja que Deus já havia determinado na vida de Ezequias, falando assim: olha, você vai morrer, não tem jeito, você vai morrer. Ele não iria sobreviver, mas qual foi a atitude de Ezequias? Aqui está o segredo da coisa, meu irmão. A atitude de Ezequias, meu irmão, diz que
ele mudou, ele virou na sua cama, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Ele falou: Senhor, lembra de tudo que eu fiz, Senhor. Lembra, Senhor, do meu sacrifício, daquilo que eu fiz. E a Bíblia diz, meu irmão, que ele chora amargamente. Então, naquele tempo, naquele momento ali, meu irmão, houve um momento de quebrantamento, de arrependimento, de entrega. Ele fala: Senhor, olha, Senhor, eu não quero morrer, Senhor. E a Bíblia diz que o profeta está indo embora, meu irmão. Que o profeta já está saindo do palácio. E aí o Espírito fala com ele: para! Porque eu ouvi a oração do meu servo. Eu ouvi a oração dele. Meu irmão, Deus mudou de comportamento por causa daquilo que Ezequias fez. Então, meu irmão, a nossa lição hoje é: nós precisamos ter esse posicionamento. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos parar nesse começo de ano e falar: Senhor, olha o tanto que eu já fiz, Senhor. Senhor, olha o tanto que eu já chorei. Senhor, olha o tanto que eu já investi, Senhor. E falar com o Senhor, meu irmão. Meu irmão, talvez humanamente pode já ter situações determinadas para o ano de 2025 para você. Talvez pode ter isso. Situações já determinadas. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Eu vim aqui para falar uma coisa para você hoje. Você pode mudar essa situação. Você pode parar o decreto de morte, o decreto de coisas ruins, o decreto de desgraças, o decreto de falência, o decreto de divisões, e começar a estabelecer, meu irmão, um novo princípio na tua vida, dependendo daquilo que você decidir fazer. Ezequias, meu irmão, virou para o outro lado e chorou amargamente, ou seja, ele se arrependeu, ele assumiu um novo posicionamento, meu irmão. E o texto diz que o Senhor fala com o profeta, e o profeta fala assim: Ezequias, Deus ouviu o teu clamor, e Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Amém? Então, meu irmão, se nós colocarmos a nossa casa em ordem, Deus com certeza muda o nosso futuro. Mas tudo depende das nossas decisões. Tudo depende de como nós vamos agir, como que nós vamos nos posicionar. Então, você está começando um ano, nós estamos começando um ano, meu irmão. Organize a tua vida, organize a tua casa, organize os teus relacionamentos, organize o teu negócio, organize. Fala: Senhor, não quero entrar esse ano como eu entrei o ano passado, sem uma meta, sem um projeto, sem algo para fazer. Senhor, eu quero, Senhor amado, ó Deus, estabelecer algumas coisas na minha vida, né? Meu irmão, não queira já coisas enormes, se você não tem condições, meu irmão. Estabeleça coisas pequenas, coisas que dá para você alcançar.
Coisas que dá para você fazer, que está dentro do teu limite, meu irmão. Começa com aquilo, né? E você vai ver, vai chegar no final do ano e falar: puxa vida, eu conquistei. Então esse ano eu vou ser um pouco mais ousado. Esse ano eu vou ser um pouco mais atrevido, porque o Senhor honrou. Então a palavra para você hoje, meu irmão, nesse primeiro culto do ano 2025 é: coloque a tua casa em ordem. Amém? Se nós fizermos isso, com certeza, nós seremos abençoados. Você sabe, meu irmão, o que precisa ser colocado em ordem na tua vida. Amém? Eu não preciso chegar para você e falar para você. Você sabe. Eu sei que precisa ser colocado em ordem na nossa casa lá. Então, comece a se movimentar. Se for preciso, vire para o lado, chore. Chore amargamente. Ore. Para que o decreto do que está estabelecido não se cumpra, meu irmão. Amém? Ontem eu estava na casa da minha irmã. E nós estávamos conversando sobre um rapaz aqui de Poá. O dono da Inova Fair, o Ney. Já viram falar dele? Ele deve ter uns 40 anos, 40 e poucos anos, né? Alguns anos atrás, esse menino, ele era balconista de uma casa de ferragem ali em Itaquaquecetuba, no Sampaio. Ele atendia balcão, né? Conhecia de negócio, de ferro, de vender, de isso, aquilo outro. O Silas, que é o dono aqui da usinagem aqui da Vila Varela, fez contato com ele, convidou ele para entrar numa parceria para construir um negócio. O Ney entrou na parceria, né? E o negócio, meu irmão, hoje o Ney é uma pessoa rica, tem vários galpões, mora talvez lá no condomínio de Arujazinho. Ele estava na hora certa, no momento certo, ele teve a atitude correta. Ele entrou de sócio do Silas, depois ele comprou tudo que o Silas tinha. E hoje ele é dono de tudo sozinho. Só lá em Pinheirinho ele tem um galpão de 5.000 metros quadrados. São 5 terrenos desse daqui, meu irmão. Então as coisas podem mudar. Sabia disso? Você tem que ter essa perspectiva no teu coração. As coisas podem mudar. Só que você tem que mudar primeiro. Nós temos que mudar primeiro. Então, coloque a tua casa em ordem. Fala para o teu irmão aí, coloque a tua casa em ordem. Amém? Foi abençoado? Então agarra essa palavra, meu irmão, e desenvolva ela. Caminhe sobre ela. Traça projetos sobre elas. Fala: Senhor, é por aqui que eu vou. Planeja. Se você tem dificuldade, meu irmão, chama alguém para te ajudar. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Você precisa colocar em prática. Um dia um rapaz chegou em mim, uma pessoa chegou em mim e falou assim: Mauro, você não quer administrar? Ele tem uma empresa pequenininha. Ele falou assim: você não quer administrar minha empresa? Porque eu não tenho dificuldade.
Aí eu falei para ele, não dá, cara, não posso, não consigo, porque eu não tenho tempo para isso. Eu falei, mas eu vou te dar as dicas de como é que faz isso, faz isso, porque eu faço isso. Pergunta se ele fez. Não fez, e está do mesmo jeito. Então nós precisamos praticar, meu irmão, aquilo que a gente ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Fecha teus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã pela tua palavra, a palavra que o Senhor ministrou, Senhor amado, aquilo que o Senhor fez na vida do rei Ezequias, Pai, dando a ele mais 15 anos de vida, Senhor, mudando, Senhor amado, uma situação que já estava decretada, já estava determinada para acontecer, mas um posicionamento dele, Senhor amado, afetou toda a vida dele. Ó Deus, nós estamos aí, Senhor amado, colocando os pés, ó Deus amado, em mais um ano, Senhor, e nós queremos, ó Deus, colher frutos nesse ano. Senhor, nós queremos chegar ao final, Senhor, abençoados. Nós queremos chegar, Senhor, e olhar para trás, Senhor, e ver que nós progredimos, que nós avançamos um pouco mais, que nós rompemos um limite que tinha, Senhor, que foi quebrado por causa, Senhor, de um comportamento, de uma atitude. Ó Deus, abençoe a vida dos meus irmãos, Pai. Dê a eles ousadia, dê a eles fé, dê a eles intrepidez, ó Deus, que eles possam, Senhor, agir debaixo de uma palavra do Senhor, ó Deus, debaixo de uma direção do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós colocamos esse ano diante do Senhor, Pai. Nos prepare para o que está para vir, Senhor. Nós não sabemos o que está para vir, Senhor, no campo político, ó Deus, no campo, Senhor amado, familiar, no campo, Senhor, financeiro. Nós não sabemos o que está para vir, Senhor, mas nós sabemos de uma coisa: nos prepare, Senhor amado, para suportarmos o que vai acontecer, Pai. Nos dê força, nos dê força, em nome de Jesus Cristo, amém.